quais as formas de rescisão contratual previstas na lei do distrato. Isso. Então, a lei do distrato, ela trata da resilição. A gente entende distrato como resilição, que é a desistência do consumidor para com aquele contrato. Então, ele solicita o distrato, né? Então, é a iniciativa do consumidor. E tem também a resolução contratual em caso de inadimplência. Lá na frente a gente pode, só para citar um exemplo de inadimplência, é a não entrega do empreendimento no prazo acordado previsto em contrato. Tá? É um dos casos de resolução contratual. Mas já antecipando, quais são os efeitos disso? A resilição, que é a iniciativa, porque você está em débito, você não consegue mais pagar a parcela e o consumidor pede, ele vai receber, a gente vai entrar nesse assunto agora, ele vai receber aquelas parcelas que ele já pagou, a restituição, descontando várias parcelas aqui, nós vamos falar disso agora. Agora, no caso de resolução, quando há a inadimplência, por exemplo, da incorporadora ou da loteadora, o consumidor ele pode buscar essa rescisão e receber integralmente, com correção, tudo aquilo que ele já pagou. Isso se ele quiser sair. Nesse caso. Não, mas nesse caso é quando a empresa não entrega no prazo acordado. Isso daí é um dos exemplos que eu citei como resolução, como inadimplência por parte da incorporadora. Da incorporadora. Tá? Então, tem várias situações de inadimplência. Por exemplo, se entregar o imóvel fora da metragem, é a situação de inadimplência. Então tem várias situações de inadimplência da loteadora. Uhum. Você, Eduardo, comprou uma casa em condomínio fechado, deu a entrada, pagou as parcelas, não quer mais pagar por qualquer motivo, e aí você quer saber quais são os seus direitos em cima daquilo que você já pagou. Certo. Não é? Lembrando que nós estamos falando da lei do distrato. E se a lei do distrato só vale para imóveis na planta. Essa casa tua não está pronta ainda. Você comprou na planta. Perfeito. Você já desembolsou X valores e você quer receber isso de volta. Quer saber quanto que você recebe de volta. Ainda, né? O bem não existe. Né? Uhum. E lembrando que você firmou um contrato de promessa de compra e venda. Tá? Lembrando que já foi falado. Promessa não garante. refere só ao bem. O imóvel não existe ainda. É promessa de compra e venda. Tá certo? E já esgotou 7 dias, você não exerceu o direito de arrependimento e você quer saber o que você vai salvar de tudo que você já pagou. A lei do distrato, o que ela diz? Ela diz que você terá direito à restituição de todo o montante pago e atualizado. Então, vamos supor que você comprou um imóvel de 300 mil, você já pagou 120. Você vai receber esse 120 atualizado, descontando o quê? Descontando a comissão de corretagem. Perfeito. Comissão de corretagem. Agora sim a comissão de corretagem. Isso. Por isso que você tinha avançado e ia perder todo o sentido aqui a nossa conversa. A comissão de corretagem, descontando também a multa contratual. E qual é o valor dessa multa contratual? Cuidado, Aí que a gente vai entrar também depois. Se o cara colocar que a multa contratual. é 50% do valor total... Então, mas a multa contratual, depois a gente vai, se seguir o cronograma, depois nós vamos entrar na questão do percentual da multa contratual. Mas só falando assim, sem falar em valores, sem falar da forma de critério Então, é a comissão de corretagem, a multa contratual, os tributos reais incidentes sobre o imóvel, IPTU, por exemplo, uma taxa de condomínio, por exemplo, né? E também um valor de fruição do imóvel, de utilização do imóvel. Legal. Isso desconta também, como se fosse um aluguel, como se fosse um desconto pelo período que você utilizou do imóvel. Trato a lei de desfazimento, de rescisão de imóveis adquiridos na planta. E quais são os imóveis que abrange essa lei? Imóveis adquiridos em regime de incorporação imobiliária, que são os apartamentos, são os condomínios de casa, condomínios de salas comerciais, e também as cotas de resort de multipropriedade. Então, tudo na coluna 1, aqui, digamos assim, das incorporações. Então, se você estiver... tá azul na tela, né? Tá azul na tela. Se você tiver um desses empreendimentos e tiver interesse de como funciona a rescisão contratual do que você tiver para receber, você está na coluna 1, aqui na coluna azul. Do outro lado, a lei do distrato também fala do loteamento, da forma como se dá o desfazimento contratual do loteamento, do que o consumidor tem direito de receber em caso de rescisão contratual. E lembrando, essas situações, são duas situações que ocorrem quando há iniciativa
do consumidor buscando a rescisão contratual. Ou seja, ele toma a iniciativa através daquela resilição e solicita a rescisão contratual. É diferente de uma situação onde a incorporadora ou a loteadora descumpre o contrato, porque se ocorrer uma dessas situações, o consumidor terá o direito de reaver tudo que pagou com juros, correção monetária e ainda cobrar a multa estabelecida no contrato em favor de si. Tá? Então, Perfeito, isso perfeito. é Só uma aplica situação específica quando parte do consumidor buscar a Perfeito. rescisão contratual. Tá? Então, Perfeito. isso está bem explicado. Então, vamos exemplificar um apartamento adquirido na planta. O consumidor não quer mais o contrato, solicita o distrato, né? Ele vai ter direito à devolução das quantias pagas atualizadas, descontando o quê? Descontando aquele valor que está no contrato a título de comissão de corretagem, 100%. O que tiver ali de corretagem, ele perdeu, vai descontar do crédito dele. E vai descontar também a multa contratual, que é a multa compensatória, né? Que é a cláusula penal do contrato. Essa multa contratual pode ser de até 25% ou 50%, dependendo se for estabelecido patrimônio de afetação no contrato de compra, de promessa de compra e venda. E o que seria esse patrimônio de afetação? Seria a situação em que a própria incorporadora ela afeta, ela coloca o imóvel do empreendimento como responsável, como um patrimônio garantidor da realização, né, da construção, da entrega do próprio empreendimento. Eu vou explicar de uma maneira assim mais simples. Vamos supor que o Eduardo tenha uma incorporadora. Você tem uma incorporadora, Eduardo. A tua incorporadora tem empreendimentos em toda a região do Brasil. Você tem 10, por exemplo, atualmente, né? E eu comprei um apartamento aqui no teu empreendimento aqui de Sertãozinho. Certo. De Sertãozinho. Se você instituiu um patrimônio de afetação apenas aqui nesse empreendimento aqui de Sertãozinho, se você falir, for à falência, por exemplo, e não ter condições financeiras de entregar as suas obras, quaisquer dos empreendimentos, esse patrimônio de afetação desse empreendimento aqui de Sertãozinho vai ficar reservado para saldar o crédito com os adquirentes do próprio empreendimento. Ou seja, esse patrimônio não vai se misturar com os outros que você tem, com as outras obras, e não vai no montante devedor para servir de crédito para você pagar a dívida de outros consumidores, de outros empreendimentos que você tem. Entendi. Entendeu? Então, É diferente até de um processo de falência de uma empresa, né? O que você acabou de falência. Não se mistura, é um patrimônio que não se mistura. Um patrimônio fica afetado a saldar os compromissos com os consumidores que adquiriram os apartamentos do próprio empreendimento. Entendi. Se algum não se mistura com o outro patrimônio. Não é? Então, essa situação tem uma diferença na multa contratual. Se não houver patrimônio de afetação, e a maioria dos empreendimentos não possui, o valor da multa contratual pode ser de até 25%. Entendi. Isso desconta do crédito. Agora, se houver patrimônio de afetação, pode ser de até 50%. Lembrando que é sempre sobre os valores pagos. Não é sobre o valor do contrato, não. Perfeito. Não é o valor do Perfeito. contrato, é sobre os valores já pagos. Tá? Então, essa é a aplicação da multa contratual. Depois a gente vai falar de loteamento. A multa do loteamento é bem menor da incorporação imobiliária. Sim. Depois a gente vai ver, é 10% lá. Aqui é 25% ou 50%. A maioria é até 25%, né? Porque nada impede do teu contrato prever 10% ou 15%. Tá? Sim. Mas é até 25% é o valor máximo. Desconta-se também os tributos, exemplo, IPTU, taxa de condomínio, né? Isso se for entregue no meio do caminho, senão não se desconta nada. Mesma coisa do valor de fruição de 0,5% do valor do contrato por mês de utilização. Por mês de utilização. Entendi. Tá? Então desconta tudo isso. Então você recebe tudo que você pagou de uma forma atualizada, descontando comissão de corretagem, a multa, os tributos e o valor
de fruição. O Código de Defesa do Consumidor, que também aplica-se subsidiariamente a esses contratos, determina que qualquer cláusula que estipular o perdimento total dos valores em prol da financeira, da empresa, da vendedora, da incorporadora, da loteadora, é nula de pleno direito. Aí você vai me perguntar, mas tem situação de que o consumidor pode sair sem nada, sem receber nada? Aí eu digo que tem. Porque se esse valor final de fruição for maior do que a quantia que ele tem a reaver, o consumidor sai sem receber nada. Entrando na situação dos loteamentos, em referente à devolução dos valores, tudo que você pagou, você restitui, tem que calcular. A matemática começa dos valores atualizados de que você pagou, descontando o quê? Também 100% da comissão de corretagem. Agora tem um pouco de diferença ali na multa contratual. O item B fala que desconta até 10% sobre o valor do contrato, somando a multa, despesas administrativas e o sinal que é a arras, que é o sinal que eventualmente você possa ter dado. Então, somando aqueles 3 itens, tem que ser menor do que 10% do contrato, que é uma situação muito menor, né, se a gente se analisar a incorporação. O tamanho do investimento da vendedora. Né? Uma incorporação imobiliária é muito diferente de um loteamento, que tem custo também, né? Mas imagina uma incorporação imobiliária, o valor é bem menor. Desconta-se também os tributos, IPTU, taxa de condomínio, se eventualmente for utilizado, né? Se o imóvel tiver sido colocado, no caso ali o lote, né? O terreno à disposição, e o valor de fruição de 0,75% sobre o valor do contrato. Prazo de devolução, o primeiro item ali para loteamentos finalizados. O loteamento já terminou. A devolução é parcelada em até 12 parcelas e inicia 12 meses da rescisão. Ou até 180 dias do prazo para a conclusão das obras para loteamentos em andamento. Então tem essas regrinhas aí que são específicas, difícil de decorar, né? Ainda bem que essa tabela aí ajuda bastante. Então, isso que eu ia falar, essa tabela aí praticamente